A aliança, ela tem como essência o carisma da evangelização. A evangelização dos pobres. Que tipo de pobres? Material e espiritual. Então a essência do carisma não é evangelizar o pobre na matéria, é evangelizar o pobre. Quer dizer, aquilo que nós ouvíamos do Padre João Henrique desde o início. Qual é o centro do carisma da Aliança de Misericórdia? É o coração do Senhor e nele tem todos. Sogna in alto. Você é imagem e semelhança de Deus. Eu quero a vida plena. Deus se maravilha por cada um de vocês. E para o sim de cada um de nós. Esta é a maravilha de Deus. Sogna in alto. A Aliança ela nasceu para evangelizar. Desde o início isso foi uma grande marca evidente assim para nós. E quanto a gente evangeliza, a vida vai fluindo no meio de nós. Eu sou apaixonada pela evangelização e eu acho que a evangelização, mais do que uma atividade, um dia que a gente coloca na agenda para fazer, a evangelização ela é feita de um estilo de vida. Quem ama evangelizar aproveita cada oportunidade para viver essa experiência, né? E eu vivi isso desde o início e faço experiências contínuas da manifestação de Deus que vai ao encontro dos mais pobres, né? A nossa palavra, ela diz, o Espírito do Senhor está sobre nós nós temos um porquê, e o porquê é realmente esse anúncio, né? A comunidade ela nasce da evangelização para a evangelização. Toda a incomodação, todos os anseios que os nossos fundadores tiveram no coração, tudo isso foi externalizado nessa ação. Depois ali daquela missa de fundação, nos primeiros meses, já se começava a poder ir de encontro, seja aos mais pobres, materialmente como espiritualmente. E aqui onde a evangelização foi nascendo, nas ruas de São Paulo, nos encontros querigmáticos, nos encontros com os leigos, nos encontros de grande massa de evangelização com o Padre Antonello enquanto assistente espiritual da renovação carismática naquela época. Então o carisma também foi propagado nessas evangelizações carismáticas de grande porte, poderia dizer, e em massa, mas também nas ruas, nas cadeias, que ali logo no início começou a evangelização da pastoral carcerária, nas FEBEMs, né, que hoje é a Fundação Casa. Então a evangelização foi nascendo ali, né, e o desejo de poder encontrar todo homem e toda mulher de todo o tempo para anunciar a Boa Nova. Houve uma situação que começamos a fazer pastoral de rua também. Meu Deus do céu. Algumas vezes até sem a minha esposa saber. E numa dessas que eu fui para a rua, num dia de semana, eles estavam evangelizando na 7 de abril, na rua 7 de abril ali no centro. E estavam os missionários lá, estava o Paulo Felipe, estava a Silvia, estava a Carol. E o Paulo Felipe até estava de carro. E eu também estava. E aí eu fui ficando, deu 11 horas, deu 11h30, aquelas crianças, um monte de crianças que a gente estava tentando evangelizar ali, para tentar fazer sair da rua. Aí deu meia-noite, deu 1h. Falei, bom, agora eu vou embora. A Silvia e a Carol falou, não, então a gente vai para Vaiandava, e eu deixo vocês lá. De repente o menininho veio e falou, tio, eu quero ir embora. Ele tinha acho que 11 anos. Falei, você quer ir embora agora? Eu quero ir embora. Olhei para a Silvia falou, vamos levar.
Onde você mora, meu amigo? Uma comunidade perto da Marginal, lá no bairro do Limão. E nós, com uma tremenda coragem, entramos no carro. Falei, sabe o caminho? Sei, e vamos levar o menino. Entramos numa comunidade 2 da manhã, o carro só ia, e nós entrando. Quando chegou lá no meio, a Silvia falou assim, será que não é perigoso? Eu falei, agora que você pergunta? Esse menino desceu, porque tem uma hora que o carro não passava mais, e nós falamos assim, agora já era, esse menino não volta mais. A gente está no meio da favela aqui, esse menino não volta. Do nada vem uma senhora, baixinha, inclusive cheirando a Cândida, me lembro como se fosse hoje. Quem são vocês? Abraçada com o filho, chorando. Quem são vocês? Eu falei, não, nós somos da Aliança de Misericórdia. Como? Como vocês entram agora para trazer meu filho? Obrigado, obrigado. Onde você estava e abraçava. Falava, por quê? Eu falei, porque a gente quer trazer ele para você. Ele fala, faz 1 mês e meio que ele sumiu e tudo, eu estava trabalhando, eu cheguei e tal, eu trabalho. E aquela alegria daquela senhora fez valer a pena. No começo de tudo, havia uma mãe, Maria, a Imaculada do Espírito Santo. Foi dela que nasceu o jeito da aliança de amar. Um amor simples, confiante, cheio do Espírito Santo. Como Maria, queremos dizer todos os dias, eis-me aqui, Senhor. Com ela aprendemos que a missão começa no coração e floresce quando a gente se coloca a caminho. Quando os fundadores estavam ainda no processo de discernimento, um momento decisivo foi a partir de uma experiência de oração que eles receberam a visualização da imagem da Imaculada do Espírito Santo. E a gente poderia explicar o carisma da aliança à luz da imagem da Imaculada, né? Essa mulher, Maria, que tem nas mãos um coração e o coração de Jesus, sobre ela a ação do Espírito Santo que conduz e ela está dançando, né? A forma como a veste mostra isso, o movimento, essa ação, essa coisa que não está estática, mas ela está se movimentando. E do coração de Jesus jorra, não como tradicionalmente a gente vê no quadro de Jesus misericordioso, que deveria jorrar sangue e água, mas do coração de Jesus jorra o arco-íris, né? E talvez a gente tenha às vezes um pouco de dificuldade de entender isso, mas essa associação é exatamente proposital, né? Que esse sangue e água, essa misericórdia que jorra do coração misericordioso de Jesus, para nós, ela é expressa com essa pluralidade das cores do arco-íris. Então, as cores são a forma como nós expressamos o amor misericordioso do coração de Jesus até a humanidade. Como a gente expressa? A gente expressa na diversidade de dons e habilidades, ou seja, o carisma particular que cada um de nós tem, e esse carisma vivido é uma forma de expressar esse amor misericordioso de Deus até as pessoas, até o globo, esse mundo que representa a humanidade. Na aliança, o arco-íris é sinal da presença de Deus. Cada cor mostra um jeito diferente de evangelizar. Um chamado dentro da mesma missão. Vermelho, os servos que vão até os pobres. Laranja, os artistas que anunciam com a beleza. Amarelo, os adoradores que sustentam tudo na oração. Verde, os pastores que cuidam de fazer crescer a fé. Azul, os anunciadores que levam a palavra de Deus. Rosa, os construtores de paz que unem o que estava separado. Violeta, as vítimas de misericórdia que se oferecem por amor. Assim é o arco do amor de Deus na aliança de misericórdia, que abraça todos os povos e corações. Uma coisa que me encanta muito na evangelização da aliança é a diversidade que existem nas evangelizações. O nosso carisma, a nossa vocação é o todos, e por isso existem inúmeras formas do anúncio do evangelho, né? Dos políticos, aos pastores evangélicos, aos adoradores, às crianças de rua,
aos jovens, aos universitários, enfim, uma forma diversa de evangelização. E se eu pudesse sintetizar uma ação que exemplifica isso, é a Missão Talitha Kum. Na Missão Talitha Kum é um pouquinho o rosto dessa diversidade de evangelizações. Essa missão, ela marcou a história da Aliança. Ela começa no ano de 2001 e no centro de São Paulo, e tem toda essa pluralidade de iniciativas e criatividade, coisas que foram ao longo dos anos sendo construídas, e essa missão continua e ainda foi difundida para os lugares onde a Aliança cresceu, né? No Nordeste, no Norte, em Minas, Rio de Janeiro, na Venezuela, na África, na Polônia, na Itália, enfim, aonde a Aliança está, essa missão, como um anúncio para o Natal, ela é uma missão muito forte para nós, porque ela expressa essa pluralidade das evangelizações. E como é gostoso ver que dentro da Aliança, cada um tem um carisma particular, dentro do carisma grande que é a Aliança. Os nossos fundadores nos primeiros anos diziam isso: precisamos sonhar alto, precisamos pensar todas as formas para evangelizar. Então muitas vezes nós íamos para a Cristoteca, que é uma criatividade, né, que nasce aí de uma experiência de exorcismo que o Padre Henrique participou, onde o diabo dizia que ia destruir os jovens em todas as discotecas do mundo. Ele falou: por que não pode ter a Cristoteca? E a criatividade de tornar uma noite com música, dança e tendo como centro a Eucaristia para poder evangelizar. Evangelizar através do circo, das artes, evangelizar através da música. E assim foi nascendo. Nós íamos para a Cristoteca de ônibus. O que a gente pode fazer aqui? Nós podemos pregar o evangelho dentro do ônibus, dizendo: nós não viemos pedir, porque tinham muito pedintes dentro dos ônibus, ou vendendo a balinha ou alguma coisa. Nós dizíamos: não queremos nem vender e nem pedir. Nós queremos dar de graça o que recebemos de graça. E começávamos a falar do amor de Deus. E a partir desse ponto, nós víamos vidas transformadas, porque nós convidávamos a rezar um Pai Nosso, a estarmos juntos ali. Então toda a criatividade, e até hoje nós carregamos dentro do carisma isso. Nós precisamos sermos criativos no tempo que nós estamos vivendo. A mensagem é a única e de todos os tempos, é Cristo Jesus. Mas a forma como nós levamos esse Cristo é a nossa criatividade, que nós chamamos hoje na Igreja de Nova Evangelização. Uma experiência muito forte que eu vivi nesse Talitha Kum é que teve um dia que nós iríamos sair para evangelizar, mas começou a chover muito forte. Então a gente falou assim: mas será que vamos sair, né? Vamos nos molhar todos? Então como vamos fazer? Então eu lembro que eu com alguns outros missionários chegamos para Maria Paula e falamos: Maria, a gente quer sair, mesmo com a chuva, a gente quer sair, quer encontrar as pessoas. Ela falou: tá bom, vamos, não tem problema, vamos. E eu lembro que a gente estava ali perto do Parque Dom Pedro, numa casa, e nós saímos, e alguns metros depois nós encontramos um senhor que estava caído numa parte da rua com um cobertor, né? E caindo chuva em cima dele, ele se molhando ali, a gente percebeu que ele provavelmente não tinha a menor maneira de se reerguer dali. Então nós nos aproximamos dele, e quando levantamos o cobertor, eu percebi que nas mãos dele aqui, nos pulsos, tinham buracos e tinham vermes que estavam comendo esse senhor, né? E aí quando nós puxamos todo o cobertor, eu não consigo falar para vocês porque era uma das cenas mais chocantes que eu vi, como um ser humano pode chegar naquele estado. E eu me lembro muito bem, essas palavras estão aqui guardadas comigo, que ele dizia assim, todo momento: por favor, não me deixe morrer na rua, não me deixe morrer na rua. E junto com outros missionários, nós pegamos esse senhor, levamos para hospitais, em vários lugares fomos, porque ele não tinha nenhum documento, então não deixavam ele entrar. E graças a Deus, no hospital pegaram ele. Depois que terminaram de limpar, tirar todos os vermes que ele tinha que estavam comendo, esse senhor faleceu. Então, foi uma experiência que marcou muito para mim, porque foi assim, como alguém que estava ali esperando só ser resgatado para morrer com dignidade, né? Então, eu também naquele momento eu entendi que essa é a missão da Aliança de Misericórdia. É ir tirar do inferno esses que estão perdidos para trazer para essa vida nova, nem que seja para morrer com dignidade, né? Um dos pontos da Carta Testamento que os fundadores deixaram para nós
é que a criatividade ela tem que ser sempre o norte da nossa evangelização, ou seja, ao longo dos anos a aliança precisa estar sempre aberta para a novidade através da forma, da linguagem, para que esse anúncio aconteça. E se a gente olhar ao longo da história desses 25 anos, quantas coisas foram surgindo, quantas atividades de evangelização, e nós estamos sempre abertos para que novas ações aconteçam através dessa moção do Espírito, né? Então, ao longo da história, nós tivemos a Cristoteca, o Acorde, enfim, uma série, o Circo da Misericórdia, uma série de atividades que fizeram parte desse impulso, dessa motivação para que o anúncio do Evangelho aconteça. E hoje, por exemplo, na experiência do Fornalha, né, são experiências radicais, a forma como a gente evangeliza nas garotas de programa, ou seja, estamos sempre em movimento, coisas novas acontecendo, para que, à medida que a sociedade também muda a forma de linguagem, de estética, de comportamento, a gente consiga adequar a linguagem correta para que o anúncio do Evangelho seja sempre atual e consiga acessar os jovens e as pessoas na sociedade de hoje. Então a aliança, ela está aberta e através da moção do Espírito, a criatividade tem que ser o nosso norte para o anúncio do Evangelho. O que mais nos desafiava na evangelização era sempre estarmos abertos. Não dava para evangelizar nos primeiros tempos sem ter uma grande abertura, porque nós íamos para o Vale do Anhangabaú, era dezenas de crianças de rua cheirando cola, vivendo situações difíceis. Aquilo me incomodou de tal forma, né? Era estar dentro do ônibus e ver todo mundo dormindo e eu tinha que estar aberto a procurar dar Jesus Cristo ali, né? E numa FEBEM entender que não era somente os jovens que estavam ali na Fundação Casa, mas eram os colaboradores, eram os monitores, as pessoas que trabalhavam, que precisavam também de Deus. Acho que um dos grandes desafios era sair de casa dizendo, olha, alguma coisa nova nós vamos enfrentar, alguma loucura vai acontecer, algum percalço vai acontecer, mas eu estou em Jesus, em nome de Jesus, a evangelização vai acontecer, o Evangelho vai chegar. Nem toda pobreza se vê. Tem pobreza de quem passa fome. Tem pobreza de quem perdeu a esperança. Tem pobreza de quem dorme na rua. E há de quem dorme rodeado de coisas, mas sozinho. A aliança nasceu para ser ponte, para levar amor aonde falta amor, para saciar a fome do corpo e da alma, porque toda miséria precisa ser tocada pela misericórdia. Para mim é muito forte essa experiência dos pobres, porque na aliança os pobres são muito mais do que somente os pobres que estão na rua, mas essa ponte de misericórdia entre o pobre material e o pobre espiritual. Eu poderia relatar inúmeras experiências de como essa conexão de quem tem e quem precisa, ela acontece o tempo todo, né? A evangelização, ela é para nós uma vida na aliança. Quando nós estamos evangelizando, o carisma flui no meio de nós e isso é muito importante quando a gente vive essas experiências de missão, o quanto é importante a gente se sentir missionário e falar na autoridade do nome de Jesus. As coisas acontecem de uma forma extraordinária, né? Uma das experiências mais fortes que eu vivi, que eu trago no meu coração, foi na missão da Polônia, onde por quase 6 anos eu pude estar ali, ajudando, construindo. Foi a evangelização dos nossos fundadores, o Padre Antonálio e o Padre João Henrique, e nessa ousadia de evangelizar, mas também de ajudar muitos sacerdotes a viverem a experiência do Espírito. Uma das experiências foi quando eles tiveram a coragem de pedir para um bispo na Polônia para poderem orar por eles. E aquele bispo viveu a experiência do repouso no Espírito, aquele bispo viveu uma experiência do batismo no Espírito Santo, uma experiência de Pentecostes e começou a propagar isso. E muitos outros sacerdotes começaram a procurar ir nesses retiros e se começou um grande tempo ali, né, de vários sacerdotes leigos que viveram experiências do batismo no Espírito Santo e começaram a se despontar na evangelização.
cada passo dado, cada vida alcançada é o Evangelho acontecendo de novo. O carisma da misericórdia nos faz ir e anunciar. Nos envia onde poucos querem ir. Nos ensina a ver Deus em cada rosto. Seguimos como Maria, cheios do Espírito Santo, para que o mundo creia. A misericórdia é viva e continua transformando corações. A aliança ela não para na dificuldade. A aliança ela não para naquilo que parece intransponível. Quando os padres falavam para nós lá no começo, e eu fui um dos mais céticos, nós teremos evangelizações maiores, nós teremos várias casas de acolhida, nós teremos várias fraternidades, nós teremos muitos irmãos com tribulações, sem esquecer a cruz de Cristo. Sem esquecer a cruz de Cristo. Ele sempre frisou isso, não esqueça a cruz de Cristo. Abrace a cruz de Cristo, com tribulações. Mas nós teremos muitas e muitas coisas. Eu fui cético, falei, imagina, a Canção Nova tem 25 anos, nós estamos começando agora. E hoje eu vejo que a profecia se cumpriu. Quando eu penso na evangelização e na missão da Aliança de Misericórdia, o que ela ainda pode fazer, eu vejo muitas portas que estão nos esperando para serem abertas, né, em tantos lugares do Oriente, mesmo da África, no continente americano. Esse dinamismo alegre, né, um valor inegociável da Aliança de Misericórdia, alegres anunciadores do Evangelho. Aquilo que uma vez falou um pobre para nós, né, no Botuquara, que esse portão do Botuquara nunca esteja fechado, que essa casa esteja sempre aberta, né, que ela esteja sempre assim. E não tem como lembrar, que eu que estou há muito tempo na comunidade, daquilo que o senhor Geraldo, que foi o dono desse terreno do Botuquara, quando sentava na Capela IES, ele olhava, chegava lá e chorava pela simplicidade daquele lugar. E um dos pedidos dele foi que nunca se mudasse aquela capela, que ficasse sempre aquele container e ficasse sempre aquela pobreza, né? Porque aquilo ali é o sinal de que Deus habita naquele lugar. O que Deus nos pediu sobre a inspiração inicial, ainda que difícil, ainda que loucura, ainda que evangélico demais para ser verdade, que a gente viva a palavra com radicalidade, e à medida que a gente vive essa experiência, o carisma, ele é forte, ele é transformador, ele é impactante, e a aliança vai continuar a cumprir a sua missão no dia de hoje, na igreja, na sociedade, se a gente viver com radicalidade o nosso carisma. Então, que a gente não tenha medo de viver com intensidade a palavra.